Hoje o nosso tema aqui é sobre estratégias de captação de alunos, lições aprendidas pelo Colégio CLQ. E se você não conhece o Colégio CLQ é um colégio muito legal, que tem se desenvolvido de forma muito rápida, que fica na região de Piracicaba, aqui no interior de São Paulo, mas eu vou deixar o Douglas falar mais sobre a escola. Para apresentar o Douglas, que está aqui conosco, ele é consultor sênior, ele é palestrante, pesquisador sobre temas voltados ao desenvolvimento de cenários prospectivos e mapeamento de mercado educacional. No Colégio CLQ, ele está como líder de projetos institucionais e ele está focado em inovação. Então, existe uma área dentro do Colégio CLQ que está olhando para inovação. Olha que legal. Douglas, meu querido amigo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito aqui o convite de trazer esse conteúdo. E eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre o Colégio CLQ aqui para as pessoas que estão nos assistindo. Joia. Boa tarde a todos. Boa tarde, Augusto. Obrigado, primeiro, pela confiança, pela parceria, né, por poder estar aqui somando com vocês. Hoje atuando, né, no mercado educacional aqui pelo Colégio CLQ, um colégio na região aqui de Piracicaba, São Paulo, onde é um colégio tradicional, né, muito conhecido na cidade pela qualidade do ensino, né, pela autoridade no assunto educacional, né, por prezar sempre por ter o melhor conteúdo, por instruir os seus alunos a serem pessoas que sabem ter vida social, que também sabem ter ações, né, no cotidiano, que são pessoas que têm autoridade no assunto para falar do que querem fazer e onde querem chegar. Tá? O foco do colégio sempre foi esse, e é o que tem dado destaque para a gente hoje com essa qualidade no mercado. Oh, sensacional, Douglas. O Colégio CLQ atualmente está com quantos alunos? Só para a gente ter uma ideia. 1.250. 1.250, um número muito legal. A gente tem tido, em média, né, contado com escolas, no contato diário aqui com escolas, de 300 a 2.000 alunos, né? Então, dentro de uma faixa legal. E essa é a pergunta até para poder ajudar aqui as pessoas que estão nos assistindo a conseguir identificar tudo que a gente vai contar aqui hoje. Um colégio do interior de São Paulo com 1.200 alunos, né? Então, essa é a ideia aqui do nosso tema de hoje. Bom, Douglas, nós combinamos essa live aqui para poder compartilhar com a nossa audiência um processo de transformação que tem acontecido no Colégio CLQ nos últimos tempos, né? Uma transformação, principalmente, né, que você tem ajudado muito, com foco em captação de alunos, uma profissionalização, com marketing mais estratégico, com comercial mais estratégico. Então, eu tenho acompanhado isso de perto, mas eu queria que você contasse para a gente. Primeiro, qual era o contexto antes? O que fez a escola ir para um caminho de transformação dessas áreas? Conta para a gente, o que estava doendo? Perfeito. Hoje, qual era, né, o cenário da instituição? A gente sempre prezou por não ficar mostrando muito a qualidade que tem, né? Sempre foi algo ali que a gente só mostrava, a pessoa só conhecia o mundo, né, colégio CLQ, quando ela entrava dentro da instituição para conhecer, né? E nós tínhamos uma dificuldade muito grande em colocar isso visível, mas de uma forma clara, objetiva, para conseguir essa captação, porque nós entendíamos que talvez colocando tudo que a escola fazia nas redes, no site, ou deixando muito evidente, talvez até assustasse um pouco e o pessoal associasse isso a valor, que ficaria muito caro para ter toda essa qualidade, mas o diferencial do colégio não é a questão de preço, né? É o quanto ele faz bem com o que faz, que tem um valor agregado, que hoje, se for olhar os tickets, ainda é abaixo de escolas que acabam fazendo menos. Tá? Então, essa era a nossa dificuldade, como fazer deixar evidente para o público externo toda essa qualidade, todo esse mundo que a gente tem para oferecer, sem espantar, sem eles ficarem assustados. Então, a gente acabava não fazendo, né? Por Poxa não ter. vida, Então, na verdade, não tinha.
A gente falou aqui a semana inteira, Douglas, em todas as lives, sobre a importância da escola ter uma visão clara sobre o seu posicionamento, fazer dentro do seu planejamento estratégico uma análise profunda dos seus diferenciais para poder fazer uma comunicação. E aí você está me dizendo que a escola tinha vários diferenciais, tinha muitas coisas legais, já é parte do DNA da escola, mas um receio grande de como transmitir esses diferenciais para que as pessoas não se assustasse, imaginasse, pô, essa escola então deve custar muito caro com tudo isso. Isso, é. E num ponto onde, assim, por ser uma escola tradicional, de excelência, que sempre aprova nos melhores vestibulares no Brasil e fora do Brasil, né, que sempre tem uma metodologia aplicada à educação, que sempre coloca os alunos, nossa, não é porque estou dentro da unidade, mas de verdade, é fora de sério que é feito dentro do colégio, né? Isso, né, colocando externamente, causa um impacto ali, que o primeiro exercício que a gente fez foi esse, foi perceber que, na verdade, nossa maior qualidade estava dificultando na nossa captação. Uau, caramba, e aí me conta uma coisa, o colégio que a região que você tá, Douglas, é uma região que tem sofrido uma competitividade ao longo do tempo, Sim. como é que você tem percebido isso? Que mercado que o colégio está inserido? Sim, hoje a gente atua diretamente aqui, a Piracicaba é um local onde tem bastante escolas, né, principalmente particulares. Nós atuamos aí numa rede de escolas que chegam aproximadamente ali, são umas 12 escolas, né, que tem aqui na região, que a gente olha para elas, né, como um concorrente ali, tá? Então é um mercado muito grande se for ver por uma região ali de seus 400, 500 mil habitantes. Então, é um mercado bem disputado, vamos dizer assim, Bem né? disputado, bem disputado. Se você está num contexto em que você consegue mapear 14 opções que o pai pode ter na hora que ele está decidindo onde matricular, é muita coisa. E por ser um local, aí já entrando no assunto, mas por ser um local onde, um exemplo, aqui em Piracicaba, eu não tenho a dificuldade de tempo de estrada, né? Então, um exemplo, hoje eu posso, de carro, 5 minutos, eu posso chegar em 6 escolas aqui perto. Uau. Entendeu? Então, assim, distância não é um motivo, localização, casa, moradia, se eu vou ter prédio. Aqui em Piracicaba a gente não tem muito essa dificuldade, né? Que às vezes é um fator Entendi. decisivo, né? É um fator decisivo. A gente teve ontem o Paulo Prezi aqui falando exatamente que esse como um dos elementos que os pais consideram na hora que eles estão escolhendo a escola, né? Então, eles estão avaliando ali as opções que eles mapearam, que eles conheceram, mas o tempo de deslocamento acaba contando muito para a decisão. E o que você está trazendo aqui, que esse é um fator que não faz tanta diferença assim na onde você está inserido, né? Aqui hoje o fator que diferencia mesmo é a constância e a qualidade. Poxa, que legal. Bom, vocês tinham esse desafio para resolver, tinham um excelente diferencial que a escola trazia, que a escola traz, Sim. mas que estava dentro de casa, né? A comunicação disso não estava tão clara dentro dos seus processos. Mas e aí? Como é que você começou? Como é que a escola começou um movimento de transformação? Perfeito. Começou, assim, numa atuação, como iniciei no departamento de tecnologia, o colégio, nós temos um tema aqui, né, que é sempre estar à frente. Então, a gente sempre está ligado a conexões Vale do Silício, inovação, o que tem de tendência, o que vem para o Brasil e vai pegar, não vai, o que impacta no educacional, para que a gente não coloque dentro da instituição algo que atrapalhe o desenvolvimento do aluno na escola. Douglas, o que isso tem a ver com a captação de aluno? Tudo. Se eu não entender qual é o nicho da escola, o público-alvo da escola, como o meu público se comunica, onde eles estão, como eu falo com eles e trago eles para despertar o interesse. Se eu não entendo isso, a minha comunicação ela não vai ser clara. Então, quando nós entendemos que a nossa comunicação interna era muito boa, que a gente sabia muito bem o que a gente fazia, mas não conseguia colocar isso para fora objetivamente, como nós sempre queremos estar à frente, eu fiz uma pergunta uma vez para um diretor, né? Eu falei, bom, se nós não nos movimentarmos, outro vai se movimentar.
E a escola que deveria estar sempre à frente, um dia pode estar sempre atrás. Então, foi isso que nos movimentou. Se nós vendemos o que vendemos, nós temos que fazer o que ninguém faz, né? Ou o que ninguém ainda está fazendo. Não que eu não queira que os outros não façam, pelo contrário, eu quero que eles olhem e falem, aquilo é uma referência de qualidade. Eu vou fazer igual, do meu jeito, mas eu vou fazer igual. Então, foi isso que despertou, tá? Para que a gente começasse a se movimentar. Bom, sensacional. E aí, esse insight que foi discutido, né, internamente, isso começou a gerar um movimento de transformação, né? E eu imagino que seja um grande desafio, porque toda vez que a gente fala sobre mudança, é preciso envolver, né, pessoas, mudança de processos, de tecnologia. Por onde vocês começaram? Joia. Justamente por esses pontos, Augusto. Começamos a fazer reunião, entender como era o nosso processo de captação, porque sempre existe. A escola tem um processo de captação, mesmo que seja anotando no papel de pão. Aquilo é uma captação. Só que qual é a inteligência do negócio? Né? Então, a gente começou a olhar porque a gente já fazia, sem aquele olhar crítico, né? Sim, só de documentação. Vamos colocar no papel o como acontece hoje. E aí começa a envolver os departamentos. Canais de atendimento que a escola tinha, por onde entra essa informação, quando ela entra, para onde ela vai, a pessoa que recebe ela, como que ela trata, quanto tempo ela trata, se ela tratou, qual é o próximo step. Então, a gente começou a documentar o que já acontecia, mesmo que fosse numa planilha do Excel. Perfeito. Fazendo Fazendo isso, nós entendemos que, na verdade, a nossa dificuldade era entender esse processo e transacionar isso com uma ferramenta, que ele já acontecia no dia a dia, né? Então, vocês conseguiram fazer um mapeamento do processo e, a partir desse mapeamento, vocês perceberam que o problema não estava necessariamente no processo. Talvez vocês tivessem ali uma oportunidade de sistematizar para que aquele processo fosse mais fluido, fosse mais automatizado. Perfeito. É isso que a gente percebeu, porque isso surgiu nesse meio, né, quando a gente começou a levantar. Nesse meio tempo, um dos nossos diretores chegou e falou assim, puxa, nos últimos 5 anos, quantos leads nós tivemos? Eu não sei. Eu vou juntar 15 planilhas para saber? Vou ter que pegar um menino da TI. Não tinha fácil isso, essa informação. Não tinha fácil e não tinha segmentação, não tinha padronização. Então, ia ter um trabalho que é aquele trabalho que você fala, melhor não, sabe? Só que daí deixa de crescer, né? Deixa de se conhecer. Então, e aí você acaba também não tendo a oportunidade de você conseguir criar novas ofertas, aprimorar essas estratégias que trazem leads que convertem em matrículas, não é? Isso que o nosso cenário. O colégio hoje, né, do que a gente tem acompanhado, depois de todo esse movimento, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas vocês têm algumas estratégias para fazer a captação de alunos de vocês, não é? Então, alguns caminhos que vocês adotam. Perfeito, sim, temos. O que nós fizemos hoje? Analisando, tá, esse cenário, aí fomos estudar o nicho da escola, a região, idade, e daí a gente fez um vídeo institucional, e soltamos um tráfego pago para a região, então nós começamos a modelar o retorno que tem lá do Meta, idade, perfil homem-mulher, região, bairros, ticket médio, poxa, esse ticket médio entrou em contato, mas ele parou aqui. Por que parou? Então, a gente passou uns 3 meses entendendo o nosso público, né? Mas a estratégia principal que a gente teve foi soltar um tráfego com um vídeo institucional mostrando o que é a escola, para nós entendermos o que ela de verdade chama atenção. Entendi. Então, aí vocês começaram a fazer algumas experimentações por meio dos canais para poder entender o que estava funcionando mais com base no todo o mapeamento que vocês tinham construído até então. Isso. E colocamos uma ferramenta de atendimento de WhatsApp, padronizamos a linguagem, né, os processos, colocamos uma ferramenta de telefone, a mesma linguagem que ela encontrava no WhatsApp, ela encontrava no telefone, que era a mesma que ela encontrava no Instagram, que era a mesma...
medir o tempo de atendimento, resposta rápida, mas resposta objetiva, clara, sem deixar a pessoa confusa. Foi um trabalho, assim, de 3 meses intensos, mas que hoje tem dado muito fruto. Cara, eu imagino que no processo de transformação, eu entendo que você precisa fazer envolvendo as equipes que Isso. participam de todo esse ecossistema. Como é que foi durante esse trabalho? Que tipo de desafio que você enxergou? Resistência de pessoas? Como é que foi isso, assim? Porque às vezes é muito bonito a gente falar, a gente fez isso, Isso. fez Não, uma série de coisas, mas teve dores no meio do caminho, né? Como é que foi isso? poxa, na verdade, todo mundo sempre tem medo do novo. Eu já parto desse princípio, né? Qualquer coisa, ainda mais dentro de uma escola, né? Que geralmente já tem essa cultura, né? Na verdade, a gente até fala, né? É cultural, né? Essa questão no educacional. E quando vem algo que muda o que é cultural, a gente acha que, na verdade, está querendo mudar a cultura. E não, na verdade, a gente está querendo trazer inovação e não alterar a cultura da escola. Teve muita resistência. Quais eram elas? Não vou dar conta de fazer. Não é assim que eu faço hoje. Desse jeito a pessoa não vai entender. Mas se cair aqui, não acontece do mesmo jeito. Então, tirar do analógico e levar para o digital foi um processo de várias reuniões que a gente teve que fazer com o time de CRM para elas tirarem a dúvida e vocês esclareceram para ela de uma forma que foi abaixando aquela adrenalina, sabe? Aquele medo do novo. Então, elas foram vendo que realmente só expõe o receio e nós trabalhamos na solução. Né? Eu aqui traduzindo para vocês traduzindo para mim, eu levando para elas. Então, eu trazia, Augusto, lembra? Aconteceu assim, 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 elas não estão entendendo. Então, foi quebrar esse paradigma mesmo das dificuldades, sempre, sempre. Foi um trabalho aí, acho que nós fizemos umas 4 ou 5 reuniões com ela, com o time, né, de secretaria, de coordenação, né, a coordenação é muito bom, ela está engajada junto, né, no projeto. O pessoal que faz o onboard ali da pessoa, né, que leva para conhecer as salas, eles foram impactados. O suporte de TI, que já tem que ali interagir. Então, todo mundo foi envolvido. Nos primeiros 15 dias causou um receio, uma dificuldade, mas depois que funcionou o primeiro, foi sucesso. As pessoas começaram a perceber na prática, né, as ganhos, as melhorias, né? Cara, Elas conseguiram chegar ao retorno. O retorno. Porque no fim das contas o ganho ele não é só para a escola. O retorno, na verdade, para a escola é sempre uma consequência, né? O retorno ele começa o ganho no processo operacional de quem tem ali a responsabilidade pelo resultado, não é? Quem está ali trabalhando no dia a dia. Cara, você falou que aqui que dentro desse processo de transformação vocês perceberam várias oportunidades e vocês foram trazendo tecnologias para poder fazer com que todo esse processo que vocês tinham mapeado eles passassem a ser mais fluido. E uma dessas tecnologias foi uma ferramenta de CRM. Vocês estão usando hoje um software do Wake Me One. Essa aqui não é uma live comercial. A ideia aqui é que a gente consiga trazer para as pessoas a experiência e o desenvolvimento de como que foi a experiência no colégio, né? Qual que foi, dentro desse contexto que a gente está conversando, como é que vocês começaram a adotar o CRM e como que essa adoção ela contribuiu para esse processo de transformação? Sim. Assim que eu terminei de fazer o mapeamento desse processo da captação de aluno, né, como que ele ia acontecer começo, meio e fim, ao mesmo tempo, paralelo, eu ia pesquisando ferramentas de CRM. E fui atrás, lógico, de N ferramentas que aparecem Várias ali. ferramentas. Como engajamento, né, captação, retorno, lá. Mas o que me levou, Augusto, o que me chamou a atenção na Wake Me? Eu consegui enxergar ele dentro da escola funcionando. Os processos estavam desenhados. Eu fiz o cadastro ali no site, recebi o link, vocês me mandaram o login e senha, eu consegui praticamente sozinho colocar para rodar, porque é simples, a linguagem, no menu tem uma sequência, dá para ver que foi pensado para a escola. Qualquer outra ferramenta de CRM, que eu fiz inscrição em várias e fiz trial de várias, o menu até é organizado, mas ele é feito para business, né? Ele é feito para empresa, ele é feito para outro lugar.
Então, a pessoa interna da escola tem que ter um conhecimento muito avançado de marketing, remarketing, funil, captação. Então, não dá para fazer com... Geralmente, a escola tem pouco recurso de mão de obra, qualidade profissional. Geralmente, as pessoas são focadas na função que elas atuam. E o CRM rompeu essa dificuldade que é cultural, né? Foi isso que fez a gente iniciar os projetos com o CRM. Pô, sensacional, porque se foi para um caminho de experimentação, né? Depois de você ter feito todo esse mapeamento, enxergado onde que estavam as oportunidades de melhoria, você foi atrás de soluções. E aí você está contando aqui para a gente que você passou por um processo de experimentação até que você conseguisse encontrar a ferramenta que mais te atendia. E aí, como é que foi o início da adoção desse processo? Porque aí vem o trabalho de fazer, de fato, né, essa sistematização. E a gente está falando de uma transformação que aconteceu em pouquíssimo tempo. Se a gente for parar para pensar, você começou, foi quando começou esse projeto? Foi esse ano, não foi? Sim, nós começamos ele em março. Março desse ano. Março desse ano. Março desse ano. Antes de agosto, a gente já estava recebendo captação de bolsa, porque matrícula mesmo nós iniciamos 2 semanas atrás, que também está dentro do CRM já. Mas um pouquinho antes de agosto, a gente já começou a receber inscrição de exame de bolsa, que daí não é sazonal, né? Ela acontece durante o ano todo. Então, a gente já fez a página lá, criou o funil, criou a parte onde nós temos os steps, né, de cada processo do lead, a gente montou tudo isso lá dentro do CRM, criamos as automações, cada passo notifica a pessoa internamente, externamente, dá um feedback pro responsável de como ele está nesse processo, de envio de documento, de retorno da avaliação que o aluno fez, se ele passou, se ele não passou, se ele foi bem, se ele não foi bem, chama para marcar visita, para vir conhecer a escola. Então, a gente montou esse processo dentro do Wake e soltou o exame de bolsa um pouquinho antes de agosto, e em menos de um mês, fazendo tráfego e soltando vídeo institucional junto, a gente já passou de 400 leads. 400 leads e a campanha só começou, hein, Douglas, esse ano. Estamos no começo dela ainda. Tanto que agora a gente vai soltar mais 4 vídeos. Olha que bacana, maravilhoso. Douglas, cara, esse processo de transformação que você está contando aqui, que envolveu lá mapeamento, depois agora você falou sobre a adoção de tecnologia, hoje já estamos num contexto em que a escola já está vivendo um cenário diferente. Então, como é que está a escola, né, todo esse processo depois dessas implementações que vocês conseguiram fazer? Sim, hoje, qual é o ponto principal que eu vejo a diferença de como nós fazíamos antes e agora, depois de toda essa implementação? Hoje, nós podemos falar que nós estamos prontos para um processo de melhoria contínua, porque nós fomos entendendo nesse processo que a captação de aluno não é algo que a gente resolve apenas uma vez. Nós resolvemos todos os dias, né? Sempre chega um lead ali que tem uma movimentação diferente, e aí as meninas agora, como tem dado, tem informação, tem organização visual até, né? Não só a organização no sentido de vir uma linha embaixo da outra, é visual, ela bate o olho, ela sabe, né? Então, desperta na instituição o senso de falar, por que isso aconteceu? Vamos resolver isso para não acontecer mais. Porque o próximo cliente, o próximo responsável que entrar em contato, ele vai ter uma experiência muito melhor que o anterior. Olha que legal. Então, hoje nós chegamos nesse nível. A gente consegue analisar, no fundo, o que aconteceu naquela linha, né, de steps, e o próximo, eu garanto que não vai acontecer de novo. E se o step no tudo a gente percebeu que tá ok, é porque já chegou numa qualidade considerável ali que a gente sabe que é o que a escola precisa, né? Hoje a gente já pode dizer que a gente chegou nesse ponto, mas não deixa de ser um processo de melhoria contínua. É um processo de melhoria contínua, com certeza. Eu tenho, e acho que o mais legal é você conseguir fomentar essa cultura de que sempre pode ser melhor, né? Porque quando a gente acaba não olhando para a evolução, para a melhoria, ficar parado já é andar para trás, né? De uma certa forma. E esse movimento de transformação, de olhar, fazer um PDCA, rodar o aprendizado e implementar essa melhoria, e
isso não é uma pessoa, é um movimento, é a cultura organizacional olhando para isso, né? Você falou aqui que, inclusive, o resultado na prática, né, da quantidade de volume de leads, tudo mais, pelo que você está falando, então, ela está indo bem, tá conseguindo alcançar as metas do que vocês tinham imaginado, né? Mas o ganho que me parece mais valioso não é nem o resultado da captação em si, e sim essa transformação, esse movimento de aprendizado. O movimento abriu os nossos olhos para enxergar situações que aconteciam no cotidiano, que muitas vezes no dia a dia, o diretor, o coordenador, o gestor de TI, ou o gestor de área do marketing, do digital, da comunicação da escola, ela não percebe, né? Porque às vezes está focado em outra coisa, em outra demanda, e ela não consegue enxergar que isso está acontecendo. Então, quando o lead entra lá, as informações começam a ser cadastradas, fica mais fácil trabalhar e enxergar ponto cego, né, na estrutura, encontrar falhas, ou não só falha no sentido de erro, né, e sim de coisas que às vezes você tem um site ali, você fala, nossa, cara, por que eu faço desse jeito? Entendeu? Às vezes eu falo, puxa, por que eu faço o pai entrar pela porta A? Por que eu não faço ele entrar pela porta B, que ali tem uma televisão? Sabe, coisas do cotidiano, cara, que é quando você olha para a captação de aluno em cima de uma aplicação em uma plataforma, aumenta muito a visão do negócio. Legal, e aí o apoio da tecnologia, ela serve justamente para que vocês consigam tangibilizar de forma mais simples, né, não ter que ficar fazendo um monte de cruzamento, relatório, levantar o Excel, validar se a informação está correta, e a partir daquela leitura simples você conseguir entender onde está o problema para poder atuar. Isso, é isso mesmo. Maravilhoso, maravilhoso. Ô Douglas, mas é o seguinte, cara, a verdade é que muita das escolas que nos assiste, eventualmente pode ser que elas não tenham dentro da escola uma área de inovação. Sim. E aí talvez as pessoas elas possam estar se perguntando, se a gente não tem uma área de inovação, de quem seria a responsabilidade dentro da escola de puxar esse movimento? Na sua opinião, uma escola que não tem uma área de inovação, quem que tem que estar à frente desse movimento de transformação, de, pô, não tá legal, vamos melhorar? O que você nos diria? Geralmente, né, aí eu acredito que a gente teria que olhar para quem é o decisor ali, né, em algumas questões que envolvam matrícula, tá? Então, a pessoa que desenha o processo de matrícula ou rematrícula, sabe, quem encabeça esse tipo de assunto seria a pessoa ideal para trabalhar nessa frente, né? Ou pelo menos para ser o head ali, que vai gerir as informações, não que ela tenha que colocar a mão na massa, porque ela já deve estar preocupada também com outras questões, tá? Mas a pessoa principal do projeto é a pessoa que hoje, no cenário da escola, conhece começo, meio e fim do que acontece com uma rematrícula ou uma matrícula nova. Bom, eu imagino que muita gente da nossa audiência aqui esteja nesse papel, né? Porque as pessoas que estão assistindo essa live e consumindo os conteúdos que a CRM Educacional tem trazido para a educação básica são pessoas que estão à frente da responsabilidade de captar alunos, né? Mas eventualmente essas pessoas tenham que envolver também os decisores, né, numa conversa mais sincera de transformação, para poder conseguir ter o apoio institucional. Isso, com certeza, porque na verdade o que eu vejo que, falando aqui como instituição agora, né, o que fez a diferença? Nós conseguimos, primeiro, entender a nossa dor, porque isso, na verdade, a nossa dor era uma demanda de mercado, né, ia começar a ter uma movimentação e nós gostaríamos de ser o pioneiro, senão nós iríamos estar atrás de uma ação que ia acontecer naturalmente com todo mundo. Mas qual é a diferença de acontecer naturalmente e a gente se preparar para ela? E a gente percebeu que quando a gente se prepara para ela, quando aquilo acontece, vão acontecer algumas situações que vão nos pegar de surpresa, mas são algumas situações. Agora, quando a gente deixa isso acontecer naturalmente, talvez a velocidade e o tempo que a gente vai ter para complementar essa cultura não vai dar tempo. Aí vai ficar feito do jeito que é feito todas as coisas. Tudo meio ali, faz aqui, faz igual, faz isso. E aí não vai ter retorno. Olha só, é bem profundo isso, porque a gente sabe que isso tem a ver com cultura organizacional.
Como é que é o apoio institucional no colégio CLQ? Você teve o apoio dos mantenedores? Os mantenedores participaram desse processo de transformação ou eles acompanharam? Como é que foi essa experiência da gestão da escola com as pessoas que estavam envolvidas nesse movimento? Sim, aqui nós temos 4 mantenedores, tá? Então eu vou até fazer uma brincadeira aqui, porque foi meio a meio. 2 entendiam que nós tínhamos essa dor e precisávamos resolver. Os outros 2 eu precisei convencer. Tá? Então eu tive os 2 cenários. 2 estavam me impulsionando e 2 estavam me questionando se esse era o caminho. Tá? Por que fazer isso agora? Né? Já que o colégio de tão conhecido e de tão tradicional, a captação acontecia naturalmente. A marca da escola Pela força da marca. Forte. A marca é muito forte. Então, assim, se a marca sozinha se vende, por que você está vindo aqui falando que precisa de uma estratégia de Facebook, ADS, melhorar o site, colocar uma plataforma para organizar o fluxo de captação do aluno? Da onde que você está tirando isso? Por quê? Então, 2 entendiam e 2 não. Mas depois que nós encontramos a plataforma, modelou e colocou, assim que eles viram o processo acontecendo e a evidência lá dentro, não teve mais questionamento. Até, na verdade, mudou, né? Aí começou a ter um impulsionamento de fazer mais. Que legal, que legal. Teve uma transformação também na própria gestão, né? Na visão da gestão em relação a esse movimento. É possível, tá? Se fazer essa trilha do que o CRM já tem lá proposto, é possível apresentar um produto que vai mudar aí essa visão do mantenedor, se ele estiver com essa resistência, né? Bom, legal, cara. Eventualmente, todo esse processo de transformação, eu imagino que ele possa ser replicado, né, para outras escolas. Outras escolas, elas podem olhar para esse movimento que aconteceu no CLQ e, de repente, se inspirar. E o que você diria desses aprendizados todos que vocês conseguiram ter de todo esse movimento de transformação? O que você acha que seja mais relevante para uma escola que está indo para esse mesmo caminho? Sim, hoje seria de verdade, depois que a gente passou esse processo, totalmente possível, tá? Totalmente possível. Parece ser muita coisa, né? Falando assim, parece ser complexo, muita coisa, um mundo novo, desconhecido, que gera aquele receio, mas é possível, tá? É possível, ainda mais contando com o parceiro correto, que também domina o assunto, é autoridade no assunto. Mas eu acredito que o que fez, né, eu entender aqui junto com a escola que a gente tem esse processo, ajudou a gente a identificar a identidade da escola e como seu objetivo a colocar isso externamente, que esse processo, na verdade, era mais simples do que a gente imaginava quando a gente pensou em começar a mexer com ele, né, e agora que a gente olha para trás, a gente fala assim, puxa, devia ter feito antes, né, perdemos muito time de não ter feito antes, e que quando a gente faz esse processo dentro da instituição, até a saúde das pessoas que trabalham na instituição melhora, né? Porque quando nós não sabemos o que nós estamos fazendo, isso causa uma sensação de descontrole, desorganização. E essa sensação de descontrole, de desorganização, causa uma insatisfação pessoal. Impacta diretamente nas pessoas, né? E, consequentemente, a pessoa não sente que aquilo que ela está fazendo realmente está dando um retorno. Que é isso que nós vamos fazer no final do ano. A gente vai chamar tudo e falar, gente, foi um sucesso isso aqui, vamos fazer melhor, vamos melhorar, mas isso aqui funcionou. Sabe? Então, isso como escola, como educação, é o que nós temos que passar no lado pedagógico, só está sendo aplicado no lado administrativo, né? Então, eu vejo que o porquê não deixar de fazer, né? Douglas, por que você faria? Porque o retorno é muito positivo para todos os setores da escola. Cara, que legal, que legal. Aí no Colégio CLQ vocês fazem convenção de matrículas quando chega no final para poder trazer para o resultado, né, do que aconteceu, para deixar todo mundo alinhado. Há um evento para que isso seja divulgado? Como é que vocês envolvem as pessoas, né, tanto no que aconteceu, no resultado, nos aprendizados? Como é que vocês fazem isso? Acabamos não fazendo, tá? Convenção, tudo,
porque como eu atuo semanalmente, quinzenal, quando dá, né, às vezes estou atuando em outras coisas, mas quinzenalmente eu atuo com coordenação, secretaria, departamento financeiro, o pessoal do onboard ali, que atua diretamente mostrando a escola para os responsáveis, sempre está todo mundo na mesma página, então eles acompanham comigo esse processo, todo mundo tem acesso lá para ver os dados, desde que esteja dentro do perfil, né? Então, é algo que eles acompanham, então, por conta disso, eu não acabo não fazendo um dia geral, é algo que a gente já... Acaba sendo contínuo, então, né? É, Que legal, que bacana. Então, vocês acabam não fazendo uma convenção porque continuamente isso já é feito no dia a dia, né? Esse isso. compartilhamento. Verdade. Ô Douglas, você comentou sobre algumas estratégias que vocês começaram a adotar e que elas começaram a trazer resultados, coisas que vocês não faziam e tal. Muita gente aqui, eu imagino que tá todo mundo aqui com o desafio da captação, com o desafio da meta. Alguns podem estar indo muito bem, outros podem não estar indo tão bem assim. O que você diria que daria para fazer? Nós estamos, finalzinho de setembro, daqui uma semana acabou setembro, já vamos começar outubro, e aí faltam só mais 2 meses, quase 3, de captação efetiva, né? Antes do recesso. Aí vai ter remanescente ano que vem, mas o ideal é que a escola já esteja com um bom resultado antes do recesso. O que você diria para uma escola que eventualmente não esteja indo tão bem? Dá tempo ainda da escola fazer algum tipo de ação, algum tipo de iniciativa para conseguir resultado ainda nessa campanha? Sim, com certeza, porque na verdade, aqui, se eu fosse falar para você, Augusto, quanto tempo levou mesmo para a gente colocar, né, para funcionar? Teve toda uma movimentação, né, de vários departamentos, mas depois que a gente entendeu, no fundo, o que a gente precisava, né, ficou mais fácil. Então, se já não está indo bem, ficou fácil identificar, porque na verdade, o porquê não está indo bem é porque com certeza eu não estou fazendo algo para a minha instituição que eu vá conseguir captar essa informação. O que nós não podemos deixar passar é a possibilidade de captar essa informação e de trabalhar com ela. Né? E isso exige só um ponto, começar a coletar, definir um ponto focal, que foi o que a gente fez. A gente mapeou todos os canais de atendimentos que a gente tinha de entrada de informação e centralizou tudo no CRM. E isso já despertaria um processo enorme de melhoria contínua. Maravilha, que legal, que legal. Eu imagino também que esses insights, né, eles também estejam trazendo mudanças mais a longo prazo, né? Porque nem tudo dá para fazer na hora, né? Como é que está hoje essa perspectiva de vocês dos próximos passos, né? Então, fizeram esse movimento, estão, né, num processo de melhoria, tá já conseguindo obter resultados, a escola já está numa captação mais profissionalizada agora, com tecnologia. E aí, o que vem pela frente, então? O que a gente pretende fazer é trabalhando nessas informações que a gente já coletou, algo que nós nunca fizemos, né? A gente percebeu que nós, né, escola, gastávamos um dinheiro uma vez só, sendo que na tecnologia é possível que você gaste aquele valor mensal, às vezes com banner, outdoor, rádio, folheto, panfleto, tráfego pago. Qual foi o insight que a gente viu que é a longo prazo e a gente vai exercitar muito mais? Se eu gastei X em 2024 no meu digital e coloquei isso dentro de uma plataforma de CRM, ano que vem eu vou gastar talvez o mesmo valor, só que com outras pessoas. As mesmas, eu posso trabalhar na mesma base que eu já coletei, eu não preciso gastar de novo, porque eu já posso conversar com elas. Então, ano que vem, o que eu pretendo fazer em cima de até agora, né, esses 600 leads que a gente já conseguiu nesse 3 meses, 2 meses que a gente está atuando. Eu já coletei qual é a série do aluno, qual é a região, da onde que ele vem, o que o pai espera, qual era a área de interesse. Ano que vem, mesmo que ele não feche esse ano, que já tem muitos fechando, né? Porque a gente mapeou o público-alvo, mas mesmo que ele não feche, ano que vem eu posso mandar para ele, pelas tags que a gente cria dentro do CRM, que ele foi um lead que quase fechou, eu posso disparar uma mensagem personalizada para ele. Startamos o processo de matrícula. Deseja vir visitar a escola? Temos isso de novidade.
ó, isso é novo, mudamos isso, sentimos sua falta aqui, entendeu? Então, é trabalhar com os dados do ano anterior para não precisar gastar de novo. Pô, que legal. Cara, você é um cara muito orientado a dados, né? Eu acho que esse é uma característica muito importante para quem está olhando para um processo de transformação, de profissionalização. Quando você tem uma matrícula na escola que ela não se concretiza, você Quer saber o porquê? Porque entrou nesse processo, né? É uma pergunta, por que não fechou? Né? Por que recusou? Então, hoje, a maioria das pessoas que acabam não fechando é por conta de algum motivo, assim, ou a pessoa vai mudar de região, não vai terminar o ano e ela percebe que a escola tem um processo contínuo de educação, então, às vezes, vai impactar ali, né? Passar um ano, às vezes, para ela não compensa, mas até é complicado para a gente aqui, mas é difícil não fechar. Depois que conhece ali, de verdade, você fica impressionado com o que tem lá dentro. Então, assim, é bem pouco o pessoal que chega a se cadastrar hoje no CRM, vem fazer a visita e não fecha. a visita ela é o banho de loja, né? Onde essa pessoa consegue tangibilizar a experiência que o filho dela vai ter e o impacto que isso vai trazer para a vida dele, né? Mas a gente conseguiu, né, nessas captações que já estão acontecendo, já teve um caso até agora que negou, né, a fazer a matrícula, e foi porque, na verdade, o responsável mudou de cidade, então a gente colocou o motivo lá. Ele optou em não fazer a matrícula porque ele recebeu uma proposta de trabalho e ia mudar de cidade, coisa que ano que vem a gente pode disparar uma mensagem para ele, perguntar se ele voltou, e se ele voltou, ele vai procurar a escola. Olha só, muito legal. Esses aprendizados são realmente são fantásticos e entender como que o colégio tem aproveitado esses dados para ir para melhoria, olhar, né, quais são os pontos que estão impactando na jornada. Aproveitar aqui e agradecer, Douglas, demais, cara, por você ter topado compartilhar essa experiência do Colégio CLQ com a nossa audiência. Eu espero que todo mundo que está aqui acompanhando a gente, espero que essas pessoas tenham aproveitado, tenham extraído insights, e também agradeço ao Colégio CLQ pela confiança, né, em usar a nossa tecnologia e tá nos permitindo também fazer parte desse movimento. Tem sido uma troca muito bacana e que a gente tem nos ajudado bastante também no desenvolvimento até aqui dos nossos produtos, mas fica aí em nome da CRM Educacional o nosso agradecimento a você e ao Colégio CLQ, tá bom? Eu agradeço aí, viu, a oportunidade, a parceria, né, a confiança, a relação que a gente conseguiu adquirir depois de começar a usar a plataforma no assunto tão sensível, né, tão difícil e que vocês estão fazendo com excelência, tá? Agradeço aí a oportunidade por ter somado. E também, se o pessoal, alguém te acionar e quiser vir conhecer a escola ali no dia a dia, para ver se isso está rodando, como está rodando, ou bater um papo ali, pode falar com você, se faz a ponte ali, se quiser vir junto também conhecer a instituição, a gente está de portas abertas para mostrar o que a gente está fazendo, porque está funcionando muito bem.